Apocalipse, capítulo 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 6. Além de se tratar de mensagens proféticas, sem dúvida, as cartas às 7 igrejas da Ásia são claros recados de Deus ao seu povo. Somos chamados a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes representa o período profético de 1517 a 1798 d.C. A respeito dela, Jesus declarou: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. A igreja permanecia em pé, mas permitiu que a apostasia entrasse pelas portas. A sua fé estava morta e os princípios bíblicos lançados por terra. Porém, a Bíblia continua dizendo: Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Nesse mesmo período, homens como Lutero, Knox, Calvino, dentre outros, foram precursores do movimento de reforma que mudaria a história do cristianismo. Encontrando forte resistência por parte da Igreja Romana, milhares de cristãos fiéis foram perseguidos e muitos foram mortos. Daniel 7:21. A promessa feita à igreja de Sardes é a garantia das vestes de justiça de Cristo e de um nome digno de ser confessado diante do Pai. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. O período inicial da igreja de Filadélfia marca o fim da supremacia papal em 1798, quando terminaram os 1260 anos proféticos, Daniel 7:25, Apocalipse 12:6, 13:5, até o ano de 1844, dando fim às 2.300 tardes e manhãs da profecia de Daniel 8:14. Esse período ficou assinalado pelo empenho missionário e pela divulgação e distribuição da Bíblia. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O movimento de reforma ainda era tímido, mas levava avante a obra de proclamar a palavra de Deus. Foram fundadas neste período a Sociedade Bíblica Britânica, em 1804, e a Sociedade Bíblica Americana, em 1816. Em Mateus 24:19, Jesus relatou alguns sinais que precederiam a sua volta, sinais que foram evidenciados e registrados na história. O escurecimento do sol e a lua vermelha como sangue, no dia 19 de maio de 1780, e a queda de estrelas, em 13 de novembro de 1833. A palavra Filadélfia significa amor fraternal, o que nos leva à conclusão de que o amor era o que impulsionava os cristãos a levantarem a bandeira da verdade. Eles guardaram a palavra de Deus, e Deus também os preservaria. Logo, o amor faz toda a diferença. Quando andamos em amor, o caráter de Deus é impresso em nós, e é-nos feita a promessa de que seremos colunas no santuário de Deus, e o Senhor mesmo gravará em nós o seu nome e o nome da santa cidade, a Nova Jerusalém. Finalmente, chegamos à última igreja, Laodiceia, que compreende o período de 1844 até a volta de Cristo. Conforme a profecia dos 2.300 anos, em 1844, Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial, atuando como nosso sumo sacerdote e dando início à fase do juízo investigativo. Jesus descreveu Laodiceia como uma igreja morna a ponto de lhe causar náuseas. Trata-se de um povo que se considera rico e abastado, como se de nada precisasse, um povo presunçoso e acomodado, porém não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus disse, contudo, que chama a atenção daqueles a quem ele ama e faz um convite ao arrependimento. Nós fazemos parte desta igreja profética, portanto, Jesus nos fala agora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que Cristo está à porta de nosso coração.
e bate, bate, bate. Você consegue ouvir? É lindo ouvir as batidas de um coração em seu ritmo constante, bombeando sangue para todo o corpo. Isto é vida. Cada batida representa um chamado de Jesus, pois ele deseja bombear o seu sangue purificador em todos nós. Isto é vida eterna. E a promessa que o Senhor nos faz nesses últimos dias é esta: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Permita que Jesus faça morada em seu coração. Ele te diz hoje: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Uma feliz semana, salvos pela graça de Jesus. Rosana Garcia Barros.